Então vamos à nossa liturgia, 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra, obrigado por teus ensinos. Senhor, eu oro pedindo pela minha vida e oro pedindo pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria e conhecimento da tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, nos ensina como está usando esses ensinos de maneira prática, que nós possamos ser edificados nessa noite. Em especial, eu oro pela minha vida, Senhor, que eu possa ser capacitado por Ti a transmitir a palavra da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem escrevendo. Vem com o Teu poder nessa noite, Senhor, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, seguindo na palavra, esse versículo 18 e 19, eu preguei na quarta-feira, mas eu vou recomeçar a partir dele. Então, o que acontece? Veja, aqui era mais ou menos ano 80 depois de Cristo. Fazia mais ou menos 50 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. E já naquele momento, o apóstolo João, nessa época, aparentemente, ele era o único apóstolo vivo. Entendeu? E nessa época, ele era o presbítero da igreja de Éfeso, na Ásia Menor, onde o país hoje que se chama Turquia. Entendeu? Então, o que acontece? João já fala naquela época dos anticristos. Nós vimos juntos o que é um anticristo. É aquele que não confessa que Jesus veio em carne. O que é alguém que é um anticristo? É aquele que não reconhece Jesus como Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Veja, eu expliquei para vocês. A Bíblia fala de uma figura maioral chamada o anticristo, que o Apocalipse chama de a besta. Entendeu? Vai existir no futuro um líder mundial que se auto-intitulará Deus, vai exigir adoração como Deus. Mas a Bíblia não se basta apenas nesse exemplo. A Bíblia fala que existem muitos anticristos. E nos dias de hoje, veja, 20 séculos após o que foi escrita essa carta, a Terra continua recheada de anticristos. Entendeu? A gente vê na nossa mídia, a gente vê no nosso sistema educacional, a gente vê no nosso sistema cultural, várias e várias mensagens anticristo. Na verdade, o que as pessoas fazem, muitas delas é piada com o evangelho, para muitas delas a igreja do Senhor não passa de negócio, para muitas delas os crentes não passam de um bando de ignorantes, que não arrumou nada melhor para fazer do que frequentar uma igreja. E esse é um tipo de pensamento anticristo. A tendência é esse pensamento se acentuar, principalmente na vertente que não reconhece Jesus Cristo como Deus. Veja, João nos ensinou o seguinte, que quem tem o filho tem o pai. Entendeu? Quem não tem o filho não tem o pai. O mundo aí fora fala em Deus. As pessoas até dizem, não, eu tenho Deus. Mas elas não reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala que essas pessoas são mentirosas. E que a palavra da verdade não está nela. Então ali você já percebe alguém sobre a influência do espírito do anticristo. Entende? As pessoas em geral, elas têm um conceito pessoal de Deus. Mas esse conceito pessoal de Deus não é bíblico. O fato de eu crer que existe um Deus não quer dizer nada. A nível de salvação, a única verdade que serve é a verdade da Bíblia. Entendeu? Jesus foi taxativo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você só tem duas posições diante do que Jesus fala. Ou ele é Deus, ou ele é um maluco que um dia pisou na terra dizendo que era Deus. A sua resposta de quem é Jesus para você
Vai mostrar qual o tipo de atitude que você tem que ter em relação a ele e aos ensinos dele. A pergunta é uma só. Jesus, para você, quem é? Entende? E aqui no caso, João vem falando do quê? Daqueles que saem da igreja. Entende? E é muito interessante que ele fala o seguinte, saíram de nós, mas não eram dos nossos. E ele explica, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Lembra que eu expliquei que você tem 3 tipos de pessoas, 3 situações da pessoa que sai da igreja. Uma delas, a pessoa ela teve uma fé intelectual. Ela conheceu a fé cristã, ela viu a fé cristã funcionando, ela aceitou intelectualmente por um tempo essa fé, mas ela não nasceu de novo. Essa pessoa, o caminho natural dela é sair da igreja. Por quê? Porque quem sustenta na fé é o Espírito Santo. Para você ter o Espírito Santo habitando no seu espírito, é necessário nascer de novo. É ele que vai te manter no caminho. Então, o que acontece? Essas pessoas normalmente saem da igreja e tudo vai bem, obrigado. Elas tocam suas vidas, muitas alcançam sucesso financeiro, muitas alcançam relativo conforto, muitas, em geral, aos padrões do mundo, têm uma vida até relativamente tranquila. Entendeu? E o dia que essa pessoa partir desse planeta, é lago de fogo. Tranquilo, conforme todos aqueles que estão destinados a morrerem sem Cristo. Agora, você tem o segundo tipo de pessoa, que eu creio que não encaixa nesse caso aqui. Entendeu? Que é a pessoa que nasceu de novo e que por uma série de fatores A ou B, ela se afasta do caminho do Senhor. Essa pessoa tem 2 caminhos. Primeiro, ela é filha. Se ela é filha, ela vai ser disciplinada. Então ela vai passar por tribulações. Mais hora, menos hora, ela vai ter dificuldades. E ao perceber que aquela tribulação é por seu afastamento da igreja, ela retorna. Esse é o primeiro caso, em geral, que acontece. Agora tem o segundo caso, a pessoa sai da igreja e insiste numa vida pecaminosa. 1 Coríntios 11 nos ensina que esses Deus recolhe. Entendeu? Até para não causar um dano pior em sua vida e na vida daqueles que estão à volta. Ela parte salva? Sim, uma vez salvo, sempre salvo. Quem garante a nossa salvação é Jesus, não sou eu. Entendeu? Mas veja, vai para casa mais cedo. É uma coisa interessante, a Bíblia ensina isso. Entendeu? Então o que acontece? Não existe desviado. Nossa, o cara desviou. Tem esses 2 casos, ou volta ou recolhe. Aquele outro que está lá fora, que é desses que estão falando, gente, ó, saiu da igreja, está tudo bem. Nunca foi filho. Porque eu já conversei com pessoas que estavam fora da igreja, e algumas, às vezes, quando falavam da igreja, chegava até a encher o olho de lágrima. Incomodado, chateado, porque estava fora da igreja, sabendo que estava errado. Porque quando você está fora da igreja, veja, nem pecar direito você consegue. Porque você vai fazer alguma coisa errada, a sua consciência acusa, olha, isso é errado. Você não aprendeu assim, as coisas não são assim. Entendeu? Eu não te salvei para isso. Entende? Eu já vi pessoas sofrendo, porque não tinha força para voltar para a igreja. Entendeu? Então, o que acontece? Até João, nós vamos estudar lá. Fala do pecado para a morte. Por esse, eu peço que não ore. Que é essa questão do pecado que vai gerar morte física. Entendeu? Agora, pelos outros, a Bíblia até manda orar. E Tiago, irmão do Senhor, fala o seguinte, se você, através da oração e da pregação, trouxer alguém de volta para o caminho do Senhor, um caminhão de pecados da pessoa vai ser lavado. Tiago fala isso no último capítulo da sua epístola. Então é muito importante você ter esse critério. Viu que alguém se afastou da fé? Ore por ele. Entendeu? Ore para o Senhor fortalecer, para a pessoa voltar para o caminho. Entendeu? Viu alguém que nunca teve uma experiência com Cristo, saiu da igreja? Ore pela salvação dele. Se ele vai ser salvo ou não, não é com você. Você não tem poder para salvar ninguém. Mas você é comissionado a orar.
Entende? Lembra? Falei hoje no estudo da manhã, no culto da manhã. Teve uma determinada passagem nos evangelhos em que Jesus faz uma ilustração, os discípulos oram e falam, mas Senhor, quem poderá ser salvo? Aí Jesus faz uma resposta assim estrondosa. Isso é impossível para o homem. Olha a resposta de Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Que é impossível para nós sermos salvos. Aí tem uma vírgula, ele fala, porém, não há impossíveis para Deus. Então assim, gente, salvação é uma impossibilidade humana. Se Deus nos abandonar, nunca intervir na nossa vida, a gente é que nem um pipa penso. A gente tem liberdade da escolha, mas a escolha vai sempre nos afastar de Deus. A escolha vai sempre nos afastar dos caminhos do Senhor. Entendeu? Porque eu estou morto. Eu estou em trevas. Eu estou cegado. Meus ouvidos estão fechados. Meus olhos não estão vendo. Entendeu? Aí, num determinado momento, o poder de Deus vem sobre a minha vida, meus olhos são abertos e acontece um novo nascimento, eu creio. E eu sou salvo. É milagre de Deus. Algo impossível. Nós estarmos aqui congregando, pelo ensinamento da Bíblia, para nós era impossível. Mas como Deus muito nos amou, nós estamos aqui sentados. E isso tem que ser um motivo de júbilo, isso tem que ser um motivo de alegria, isso tem que ser um motivo de compromisso, isso tem que ser um motivo de força nas tribulações, que serão muitas. Evangelho do conforto não é evangelho. O convite a Cristo passa por aflições. O convite a Cristo passa por lutas. O convite a Cristo passa por tribulações. A vida cristã não é para frouxo. Entende? Mas em tudo, a gente tem que se alegrar no Senhor. Ele é a nossa alegria. Amém? E aí, no versículo 20, João faz a seguinte afirmação. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Gente, entenda. Vós tendes a unção do Santo, é o Espírito Santo habitando no crente. Então, o que acontece? Veja, uma criança quando nasce, ela não sabe falar. Uma criança quando nasce, não tem raciocínio lógico como nós. Uma criança quando nasce, não sabe andar. Mas todas essas faculdades estão na criança. O cristão, quando nasce, ele é como uma criança espiritual. Mas o que acontece? Como ele já tem todo um histórico, ele é alguém... Veja, a fé cristã é consciente. Entendeu? Deus se revelou para nós através de um livro. A fé cristã exige entendimento. Entendeu? Então, como eu já tenho essa faculdade intelectual desenvolvida e avivada por Deus, juntamente com ela, eu tenho uma unção, que é o habitar do Espírito Santo, que me mostra quando algo está errado. Então, o crente nascido de novo, o crente que o Espírito Santo habita no seu espírito, não só no seu espírito, ele tem faro, ele não sabe às vezes explicar o que é. Mas ele percebe que algo está errado. Veja, eu já tenho quase 20 anos na caminhada cristã. Sou experimentado na palavra. E ainda acontecem coisas que eu viro para Paulo e falo, eu viro para o Rodrigo e falo, olha, eu não sei o que é. Mas tal coisa está errado. Olha, isso acontece a rodo por ano. E quando eu vou ver, acontece um fato que aquilo vem para fora. E num determinado momento você vê que aquilo estava errado. O que é a unção do santo? Sabe aquela percepção? Às vezes você tem de uma pessoa, você fala, puxa, mas eu sou cismado com essa pessoa. É porque algo ali não é verdadeiro. Algo ali não fecha. Existe um diálogo que não é a realidade. Então, às vezes, num primeiro momento, você não tem uma capacitação intelectual de perceber. Mas é necessário Deus revelar através das circunstâncias, através da sua providência, aquilo que está errado. Então entenda, veja, estava falando de manhã, falso profeta gera falsa igreja. Falsa igreja gera falso crente. Um falso crente não tem essa unção do santo.
Por isso que as falsas igrejas estão recheadas de pessoas. Infelizmente, pessoas que pensam que são cristãs, pensam que têm a vida eterna e não têm. Existe gente salva no meio das falsas igrejas? Nós já conversamos sobre isso, sim. Entendeu? Deus opera salvação em qualquer igreja. Mas o que mais tem é falso cristão. E falso cristão vai para onde? Ele é joio. É inferno. E por que que ele está debaixo do erro e não consegue reconhecer o erro? Porque ele não tem a unção que vem do santo. Ele não tem o habitar interior do Espírito. Que é quem vai capacitar a vida cristã, quem vai dar entendimento da Bíblia, quem vai interceder nas orações, quem vai fortalecer o crente, quem vai consolar nas lutas, quem vai manter no caminho, quem vai ajudar nas crises. Gente, a vida cristã é vivida no Espírito. Viver no Espírito não é ver anjo da cambalhota, da pirueta, cair em pé. Estrepulia evangélica. Já viu aquelas igrejas que andar no Espírito é ver anjo, é revelamento, é profetada. E todo mundo viu tudo e passa um ano e não aconteceu nada. E os crentes continuam infantis como sempre. Entendeu? Andar no Espírito é ter sua vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. Entendeu? Quando você anda no Espírito, nossa, eu estou com uma preguiça de ir para a igreja hoje. Mas quando você vai ver, te dá uma incomodação, não, tem que ir para a igreja. Aí você levanta e vai. Acabou de andar 4 palmos do chão. Extremamente espiritual, sem ver um anjo. Por quê? Porque você tem a unção do santo. Então, o que acontece, gente? Quando você vê uma pessoa numa igreja errada, entenda, aquilo é sinal que nunca nasceu de novo. Veja, não estou falando daquelas igrejas onde existem mestres enganados. Eu já passei por igreja assim. Entendeu? Estou falando de falsas igrejas, que têm nome, que são evangélicas, não são. Em geral, muitas das neopentecostais modernas. Muitas das igrejas da televisão não são igrejas. Entendeu? Porque lá dentro se ensina outro evangelho. É muito fácil ver. Você comparar com a Bíblia, é outro evangelho. Mas ali tem gente salva. Que provavelmente vai chegar um dia e vai sair. Por exemplo, eu tenho um conhecido meu, que eu conheço ele há 5 anos, ele está orando para sair de uma dessas grandes igrejas há muito tempo. Que ele percebe que tem algo errado, ele percebe que tem algo que não é verdadeiro, mas ele não consegue reunir forças para sair. E aí entra uma segunda coisa. Eu já vi pessoas, olha que interessante, gente, Deus é maestro, Deus é rei. Eu já vi pessoas que viram coisas erradas em suas igrejas, muito claras, só que saíram daquela estrutura sem uma direção clara do Senhor. O que aconteceu? A fé delas naufragou. Aquelas pessoas tiveram muito problema. Porque até para mudar de uma igreja, você precisa fazer isso de maneira consistente, de maneira criteriosa. Quantos a gente não vê que, veja, quando ele estava numa igreja, ele estava mais ou menos, mas estava lá, estava ouvindo a palavra, estava avançando numa área ou outra, estava experimentando um grau de transformação, a sua família tinha relativa paz, a sua vida relativamente caminhava. E num determinado momento a pessoa grilou e saiu daquela igreja e cometeu o erro fatal, não procurou outra. O que aconteceu? A vida começou a naufragar. E a coisa foi ladeira abaixo. Então, muitas vezes o Senhor permite, na sua maestria, veja, se a pessoa permanece naquela estrutura, é porque Deus definiu assim. A vontade da pessoa não é maior que a vontade de Deus. Então, se ela está naquela estrutura, é porque aquilo, naquele momento, é o melhor para ela. Aí lembre-se disso. Provavelmente, se sair, vai escapar e vai embora. Às vezes a pessoa nem nascida de novo é, mas ela está naquela estrutura, e num determinado momento, numa pregação, o Espírito Santo vai vivificar ela. E ela vai nascer de novo, vai ser salva. E aí começa a vida cristã. Gente, existem pessoas que ficam 10 anos na igreja sem ser salvo.
Eu conheço testemunho de irmãos que ficaram mais de 15 anos na igreja. Por exemplo, eu conheço testemunho de pessoa que cresceu na igreja, tinha sido tudo dentro da igreja, menos pastor sênior, e com 32 anos nasceu de novo. Eu conheço, conversei com a pessoa testemunhava isso. Nunca foi para o mundo, viveu a vida na igreja. A pessoa fala a seguinte frase: quando aquele homem pregou, eu nasci de novo e fui salvo. Eu tinha 32 anos, era pastor de jovens daquela igreja. E já tinha feito, inclusive, teologia. E de qualidade. Entendeu? Não nasceu de novo. Então, assim, essa questão da unção do Espírito Santo é muito importante. Irmão, quando você tiver algum incomodado com alguma coisa, não souber o que é, por favor, me procura. Vem conversar. Eu vou ter o maior prazer em te auxiliar. O pastor está aí para servir a igreja. Entendeu? E às vezes você pode, numa conversa, entender aquilo que está se incomodando. Aí o pastor vai chegar e falar: irmão, sabe o que está incomodado? Ó, tal passagem lá em Neemias diz tal coisa. A mesma coisa está acontecendo com você. Nós vamos falar: não, isso é verdade. Como é que eu não percebi? Não percebeu porque Deus criou uma coisa para nos abençoar. Igreja. Nessas igrejas, Deus colocou os presbíteros, os anciãos, para cuidar do povo. Entendeu? Sob responsabilidade do rebanho. Aí, através disso, a vida é abençoada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 21. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Olha que interessante. João está escrevendo aqui não porque eles não soubessem do que ele estava falando, mas por saber que eles sabiam, ele reforçou aquela verdade. Gente, na boa, hein? Quantas vezes esse coitado desse pastor pregou 30 vezes a mesma passagem? Aí você olha e fala: ai, Jesus, lá vai ele de novo, contar a mesma história, o mesmo caso, o mesmo testemunho. Acontece, lógico que, entendeu? Só que veja, algumas verdades espirituais eu tenho que ouvir várias vezes. Ó, só para você ter uma ideia, a geração que hoje está naquela sala, daqui a 5 anos, vai ter que ouvir todas as verdades que você tem ouvido há 2. Isso nos coloca a seguinte situação: no mínimo, cara, entre 5 e 10 anos, todas as verdades básicas da fé têm que ser ensinadas para a igreja novamente. Porque vem uma nova geração que não conhece. Agora, você que já ouviu, você tem uma responsabilidade do ministério cristão de ajudar a cuidar daqueles que estão chegando e fortalecer a fé deles. Porque aquela verdade você já ouviu, e aquela verdade já te foi ensinada. A mesma coisa na nossa família, você é salvo. Aí seu filho vai para a igreja com você de carona. Quando ele é pequeno, onde você levar, ele vai. Ficando correndo na frente da igreja, tá bom. Só que em determinado momento, seu filho nasce de novo. Aí muda o assunto na sua casa. Qual é seu papel como pai, como mãe? Fortalecer as verdades básicas da fé. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª vez. Aí o seu filho sai do ministério infantil e vem para a igreja. O que você quer? Que ele aprenda da boca do seu pastor as verdades básicas da fé. Aí seu filho cresce, seu filho casa, ele tem filho. O que vai acontecer? Começou o ciclo, tudo de novo. Aí no meio do caminho, um amigo seu começa a vir para a igreja, não sabe nada. Quem é que Deus vai usar para discipular ele? Você. Então, irmão, entenda, vai ter verdade da fé que você vai lidar 50, 100 vezes na sua vida. Até morrer. Entendeu? E é o que João está fazendo aqui. Inclusive, Pedro também fala sobre a questão da verdade. Olha que barato. Vamos abrir 2 Pedro, capítulo 1. É a carta anterior, 2 Pedro 1, versículo 12. Ó, Pedro faz a mesma coisa que João. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. O que Pedro está falando? Gente, eu não vou deixar de ensinar a igreja acerca dessas coisas sempre. Aí tem uma vírgula. Ainda que bem as saibais e estejais confirmados
na presente verdade. Você vê que Pedro e João têm o mesmo entendimento. Os dois entendem que as verdades básicas da fé têm que ser repetidas, para aquilo ficar encharcado na congregação. Entendeu? E para os crentes amadurecerem. Amém? Vamos voltar lá, em 1 João 2. Aí continua. Versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Olha que interessante, gente. Aqui, vamos tentar tirar o sentido prático disso. Quando eu prego o evangelho para alguém e a pessoa não crê, o que ela está fazendo? Vou te explicar. Primeiro, ela está dizendo que ela não tem pecado. A Bíblia fala que é mentiroso. Segundo, ela está dizendo que ela é justa. A Bíblia fala que a nossa justiça são trapos de imundícia. Terceiro, ela está falando que Jesus não é o Cristo. Porque entenda, cara, aquela pergunta. Se ele é Deus, por que eu não obedeço? Entendeu? Então, assim, a situação do incrédulo é isso aí. Ele está na mentira. Entende? Quantas e quantas pessoas que você sabe que não são nascidas de novo, e você pergunta para ela, você crê em Deus? Creio. Entende? Agora, fale do Deus da Bíblia. Nesse Deus ela não crê. Porque entenda, a fé no Deus da Bíblia, ela tem uma forma, eu não posso adorar Deus da minha maneira. Deus, entenda, se Deus não tivesse se revelado através desse livro, até hoje a gente não sabia o plano de salvação. Então nós servimos um Deus que escolheu na eternidade passada se revelar ao homem caído. Entendeu? A revelação desse Deus vem junto com uma forma de culto. O que acontece hoje? Eu crio um ídolo. Aí eu dou para esse ídolo o nome de Deus. E muitas vezes eu falo que esse ídolo, inclusive, é um Deus evangélico. Só que quando eu vou para a prática, eu sou mentiroso. A verdade não está em mim. Alguém que não adora da forma bíblica, em espírito e em verdade, não está na verdade. O que é adorar em espírito e verdade? Em espírito, novo nascimento. Em verdade, baseado na palavra. Agora, cara, aquele problema, eu não conheço, eu não domino um capítulo da Bíblia. 327 anos de crente, eu não li o Novo Testamento. Eu estou adorando em espírito e verdade? Percebe? Por que o cristianismo é uma fé inteligente? Ela passa, veja, é uma via de mão dupla. Quando eu oro, entendeu? Eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Essa via de mão dupla tem que ser ativa diariamente. Entendeu? Veja, outro dia eu estava vendo um pastor, já vou lembrar quem foi, o Sérgio Lima, lá da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Pô, o irmão amassa da palavra. Aí ele, numa pregação, ele falou, irmãos, você que está começando a frequentar a nossa igreja, já percebeu que nós falamos demais a Bíblia? Você já percebeu que a gente orienta você a ler a Bíblia todo dia? Deixa eu explicar para você, porque ser cristão é orar e ler a Bíblia diariamente. Eu falei, nossa, aleluia, não estou sozinho. Porque às vezes, no tipo de cristianismo místico que se instalou na igreja brasileira e até na igreja ocidental, os pregadores que pregam o caminho da Bíblia parece que às vezes estão sozinhos. Parece que está cobrando algo muito penoso, mas pouco custa. Antes de eu dormir, pegar minha Bíblia na cabeceira, ler um trecho. Aí deixo o marcador, no dia seguinte eu continuo naquele trecho. Aí deixo o marcador, aí eu oro um pouco, Senhor, olha aquela situação no meu trabalho, Senhor, olha o meu filho, Senhor, eu oro por isso, Senhor, olha aquele irmão, está procurando emprego. Quanto eu perco com isso? Gente, 20, 25 minutos, meia hora. Agora, eu me permito ficar tão atarefado nas coisas que eu esqueço aquilo que é o principal.
Quer colocar Deus em primeiro lugar. Entendeu? Se você ora pouco, meu irmão, é que você não acredita em oração. Se você lê pouco, meu irmão, é que você não acredita que Deus pode falar com você através da palavra. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Porque se você de fato acreditasse que Deus atende oração, você orava. Se você de fato acreditasse que Deus fala com você lendo a Bíblia, você lia. É que na sua linha de valores, no estilo de culto que você criou, isso aí na Bíblia. Você criou um estilo de culto. Entendeu? Você acha que não precisa ler, que não precisa orar. E vamos que vamos. Eu já sou salvo pela graça. Meu nome está escrito no livro da vida. Ninguém tira. Será? A questão não é ninguém tira. Pelo que nós vimos aqui em João, a questão, será que o teu nome está escrito no livro da vida? Será que você é salvo? Ou você, na verdade, é um religiosão enganado, 2 vezes filho do inferno? Entende isso? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Versículo 23. Qualquer que nega o filho, também não tem o pai. Mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Gente, entra com esse discurso aqui. Chega lá na sua família incrédula e fala, olha, vocês não têm Deus, porque vocês não têm o filho. Fala isso. E só um detalhe, não esquece antes de passar lá na Getúlio Vargas, na frente do batalhão de choque, e pegar um escudo de acrílico. Porque vai voar latinha de cerveja, garrafa de champanhe, peru, abacaxi de cima da mesa. Aí você pede o tempo. Gente, desculpa, eu só estava lendo a Bíblia. Lembra que nós estamos se reunindo porque Jesus nasceu? Só quem tem o trecho da Bíblia. Gente, esse discurso hoje é politicamente correto? Imagina você chegar, sai aqui na rua, pro seu vizinho, e chega para ele e fala, cara, você não tem a Deus. Como não tem a Deus? Porque você não tem o filho, e já protege. Entendeu? Mas veja, é o que João está falando aqui de maneira clara. Quem não tem Jesus, não tem Deus. Entendeu? Simples assim. Agora é radical. É radical. Por quê? Porque nós vivemos uma época do politicamente correto. Como você ousa dizer que ele não tem a Deus? Interpretando o que está na Bíblia. Quem não tem o filho, não tem o pai. Sério, né? Mesmo a 1 João capítulo 5, versículo 12, ele fala mais um pouco disso. 1 João 5, 12. Olha que interessante. Antes de ler, olha para mim. Aí você pergunta para a pessoa, se você morrer hoje, você é salva? Eu sou. Vamos ver? 1 João 5, 12. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Tem salvação sem Cristo? Não. Porque se tiver, João é mentiroso. Você tem que picar esse livro aqui. Você tem que tocar fogo nesse livro aqui. Agora, se esse livro realmente é a palavra de Deus, ele foi inspirado por Deus, ele foi escrito por inspiração de Deus, como a gente sabe que foi. Esse livro ensina que quem tem o filho tem a vida, quem não tem, está morto. Quer ver uma outra passagem? 2 João, versículo 9. Próximo, vira uma página. Olha que interessante. Amo esse versículo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Gente, é o mesmo assunto que acabou de falar. Saíram de nós porque não eram dos nossos. Entende? Você vê, 2 João era uma cartinha pequena, 13 versículos. Mas João amassa. O que é prevaricar? É abandonar a fé. Sair da igreja, sair da comunhão. A Bíblia é taxativa, não tenha Deus. Ou
vai encaixar naqueles casos que eu falei. Ou vai ser duramente disciplinado e volta, ou Deus recolhe. Vai para a glória mais cedo. Comete o chamado pecado para a morte. Nós vamos estudar 1 João 4. Pecado para a morte parece que ele varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Foram fulminados na hora. Veja que interessante, na história, está cheio de gente que mentiu na igreja, mentiu o Espírito Santo, foram mortos. Hoje em dia, se o Espírito Santo for tratar com a igreja, como tratou com Ananias e Safira, 50% da igreja estava morto. Percebe que o pecado para a morte pode mudar? Existem pessoas que estranhamente morrem. Fala, nossa, mas como? Provavelmente cometeu o pecado para a morte. Deus recolheu. Deixou a parte salva, mas recolheu. Entende? Esse versículo de 2 João é muito forte. Inclusive, o prevaricar, vocês têm uma ideia, prevaricação é um termo jurídico. Extremamente sério. Existe um crime de prevaricação. Está ligado à falsidade ideológica, uma série de coisas, é isso, né? Está ligado a essa área. Entende? Então, uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Vamos voltar, segundo capítulo. Versículo 24. E aí João continua. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Olha que interessante, gente. Aqui começa um conceito chamado, é a chamada doutrina da perseverança dos santos. O que a gente entende? O nascido de novo vai ser preservado e vai permanecer até o fim. Entendeu? Então, o que acontece? Qual a maneira que isso acontece? A palavra do Senhor permanecendo nele. A palavra da verdade permanecendo nele. É o que o versículo está falando. Entendeu? Se nós permanecermos na verdade, você vai cultuar, você vai orar, você vai ler a palavra, você vai ter uma vida cristã abundante. Você vai passar por crise, mas vai superar. Alguém pode chegar ao ponto até de se desviar temporariamente da igreja, mas volta. Entendeu? É o caminho normal, porque ele é filho. Ele foi comprado. Não cabe a ele ir voltar. Ele é propriedade de Jesus. E aí, como eu já falei, duas coisas vão acontecer. Ou Jesus traz de volta para a igreja ou leva para junto dele na glória. Simples. Entendeu? Então, permanecer na palavra da verdade. Por isso que não existe crente fora da igreja. Por isso que o movimento dos desigrejados não é bíblico. Porque não tem como você permanecer na verdade fora da igreja. Esse é um outro versículo que quem defende a veracidade desse movimento vai ter que arrancar esse versículo da Bíblia. E quer ver que interessante? João fala mais desse assunto em outra passagem. Quer ver? 1 João 4. Versículo 12. Olha que interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Olha que interessante. Ninguém viu a Deus. Para vocês terem uma ideia, Moisés, lá no Êxodo, ele entrou numa fenda da rocha. E a glória de Deus passou. Entendeu? Então a Bíblia faz uma afirmação interessante. Ninguém viu a Deus. Imagino que se a gente visse Deus em sua santidade e sua glória, a gente era fulminado instantaneamente. Veja que se nem Moisés, gente, talvez o maior nome do Antigo Testamento, o legislador, teve que entrar numa fenda e só a glória passou. Entende? Ezequiel, quando vai descrever o que ele viu, Ezequiel fica meio besta. Isaías fala, ai de mim, porque viu o Senhor, ele teve um vislumbre. Entende? E aí João continua. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Eu pergunto, fora da igreja, você tem como amar o irmão? Não.
Mais um versículo que eu acho que devia ter desigrejado na época de João. Entende? O local onde eu amo o irmão é na igreja. E olha o que ele fala que interessante, e em nós é perfeito o seu amor. Gente, entenda, amor não é sentimento, amor é caminho. 1 Coríntios 13, versículo 1. Eis que vos apresento um caminho sobremodo excelente. E aí começa a falar do amor, entendeu? E aí ele continua, no versículo 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus, e Deus nele. Gente, pode voltar no 2. João amassa essa questão da comunhão, a questão de você estar no amor de Cristo. Entende? Lembra aquilo que eu falei? Ah, não suporta a igreja. Nossa, interessante. Você tem um amigo e odeia a esposa dele. Essa igreja que você não suporta, se você supostamente tem a vida eterna, você vai ter que passar a eternidade com eles. E aí, você vai viver num quartinho separado? Ou vai pedir um território? Não, vou viver na Fernando de Noronha espiritual. Não existe. Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante. Aquele que odeia seu irmão é assassino. Nós falamos dessas passagens. Entende? E aí, João continua. Versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Gente, entenda. Todo ambiente das epístolas de João é o ambiente do gnosticismo. Quem eram os gnósticos? Eram aqueles falsos mestres que entraram em algumas igrejas, alguns deles saíram, e eles se auto-intitulavam cristãos, mas viviam uma vida devassa. Entendeu? Mais ou menos em cima do critério ali de 2 Timóteo 3, se eu não me engano, quando fala aqueles falsos mestres que iam de casa em casa, devorando mulherinhas, cheias de desejos, tal. Gente, naquela época, como é que funcionava? Havia esses falsos mestres. Quem que eles buscavam? Eles buscavam mulheres jovens da alta sociedade. Aí quando eles chegavam nessas mulheres jovens da alta sociedade, muitos deles chegavam para as mulheres e falavam, olha, se você seguir o que eu estou te ensinando, você vai profetizar. Gente, isso é registrado na história. Engraçado, né? Até hoje um monte de gente dentro da igreja quer profetizar, né? Mesma sedução. Entende? E aí o que acontecia? Eles, em troca de dinheiro, vendiam fórmulas mágicas para essas mulheres. Aí, algumas delas não obtinham sucesso. Falavam, você me enganou. Aí falava, não, olha, para você ter o pleno poder que está comigo, nós precisamos dormir junto. E aí tiravam favores sexuais dessas mulheres. Isso, gente, era notório ali na Europa e na Ásia. E muitos desses homens se diziam cristãos. Por exemplo, a história eclesiástica de Eusébio conta de um camarada chamado Nicolau. Não se sabe se é o mesmo Nicolau que foi diácono em Atos ou se é outro Nicolau. Esse Nicolau fazia o seguinte, ele era casado com uma esposa muito bonita. E aí ele tinha o seguinte ensino, para negar a carne, ele dizia que ele não podia ter ciúme da esposa dele. E aí qualquer visitante que ia na casa dele, ele punha a esposa para dormir com o cara. E se dizia cristão. Essa é a realidade dessa carta. Hoje, quanta gente se diz cristão e não vale uma gota d'água. Não, nesses exemplos estrondosos, esses exemplos eles são tão vexatórios que foi registrado. Mas, gente, isso aí é extremamente comum.
A promiscuidade comia solta, porque o gnóstico dizia o seguinte, tudo que é bom faz parte do mundo espiritual, e da parte da alma e do espírito. O nosso corpo não presta mesmo, então não importa o que eu faço com o meu corpo. E esse pessoal se dizia cristão. Por isso que João fala, vós tendes a verdade, vós conheceis a verdade. Questão do amor, gente. Essa igreja, além de pesada perseguição, tinha que lidar com os falsos mestres. Mas veja que interessante, Paulo, na sua passagem por Éfeso, mais ou menos no ano de, se eu não me engano, em torno de 50 a 55, mais ou menos 25 anos antes que essa carta foi escrita, ele chamou os presbíteros da igreja, se reuniram na praia, e ele falou, entrarão lobos devoradores no meio do rebanho. Acautelai-vos deles. Como que uma igreja se protege de lobos devoradores? Simples, tendo uma doutrina sólida. Entendeu? Agora, por exemplo, hoje em dia nem confissão de fé a igreja tem. Você chega num grupo cristão, você pensa aí, o que vocês acreditam? A gente crê em Jesus. Não, peraí, mas qual é a confissão de fé? Não tem confissão de fé. Você não sabe o que a igreja crê. Você não pode testar as doutrinas da igreja na sua confissão de fé para ver se a igreja é bíblica. Porque ela não tem nem no papel aquilo. Toda e qualquer igreja séria tem que ter uma confissão de fé, tem que ter o chamado cremos. Entendeu? Agora, como é que as pessoas fazem? Chegam na igreja aí, fiquei, porque não, a igreja é bacana, o pastor é legal, os irmãos são carinhosos. O critério fajuto. Você é louco. A vida eterna está em jogo e você está usando o critério que o pastor é legal para dizer que vai numa igreja, sendo que você tinha que conferir, falar, pastor, tudo bem, estou visitando a igreja aqui, estou gostando. Eu gostaria de me amembrar à igreja, quero me filiar à igreja. O que vocês creem? Ah, irmão, nós cremos que toda igreja quer, que Jesus é o Salvador. Ali você já vai ver se é uma igreja bíblica ou não. Por quê? Porque essa igreja aqui, ela foi fundamentada em 27 livros. Essa igreja aqui tinha confissão de fé. Começava em Mateus 1, acabava em Apocalipse 22. Essas cartas são uma confissão de fé. Uma igreja bíblica que tem que ter sua confissão de fé aqui. Entendeu? Aparece alguém aqui no meio, começa a ensinar coisa errada. O que a gente faz? Ó, irmãos, fica ligeiro. A pessoa está sob influência errada. A pessoa continua, você chama a pessoa de canto e fala, ó, meu irmão, o negócio é o seguinte, se você não parar com esses ensinos, você está convidado a se retirar da reunião. Você não é bem-vindo aqui. Simples assim. Que vai ensinar suas falsas doutrinas na sua casa, para o seu vizinho, não aqui. Assim uma igreja se protege. Agora, é politicamente correto? Não, irmão, mas tem que amar. Mas o cara é 2 vezes filho do inferno. Como? O cara está negando o seu Cristo e você vai ficar quieto. O cara está blasfemando o nome de Deus e você vai ficar quieto. É até uma oportunidade de você pregar o evangelho. Falar, ô Ciclana, vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Senta você, sua esposa, que você não vai evangelizar a mulher sozinho, e explica, ó, o evangelho de Cristo fala isso, tal. A irmã está falando isso aqui. Como é que é isso? Ainda evangeliza. Quem sabe não é ali que ela vai ser salva? Mas só assim se protege uma igreja. Lembra que eu falo com vocês? Que tipo de igreja que você quer que seu filho congregue daqui a 25 anos? Vou te falar uma coisa. Se Deus nos der saúde, daqui a 25 anos eu vou estar com 78. Não cabe a mim, cabe a Deus. Mas se eu estiver aqui, eu vou estar pregando. Entendeu? E você vai olhar no meu olho e vai falar, nossa, irmão, glória a Deus e glórias ao Senhor. Você conduziu a igreja até aqui, sem contaminação teológica. Esse é o nosso alvo. Aí nós vamos partir
nossos filhos vão tomar nosso lugar e vão continuar construindo uma igreja bíblica sólida, eles e suas famílias. E o seu neto vai congregar nessa igreja, o seu bisneto vai congregar nessa igreja, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Você quer que o seu bisneto congregue numa dessas seitas neopentecostais? Sabe aonde ele vai aprender o que é certo? Primeiro seu filho vai aprender com você, depois seu neto vai aprender com você, e eles dois vão ensinar para o seu bisneto. É assim que funciona. Amém? Vamos seguir. Vamos abrir 1 João 5, versículo 11. Olha que interessante. E o testemunho é esse. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Gente, testemunho cristão é simples. Deus deu a vida eterna. Evangelismo passa por aí. Olha, nós estamos mortos em pecados, condenados por esses pecados. Nosso destino é o lago de fogo. Porém, o Evangelho, a boa nova, é que Deus nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Se você reconhecer que você é pecador, se você crer no Cristo, se arrepender dos seus pecados, não tem essa. Aceita Jesus. Dá uma chance para Jesus. Pega uma Bíblia, dá-lhe uma bolachada de Bíblia na orelha. 1,50 kg. Jesus está chorando por você. Gente, eu sirvo um Deus que não chora por ninguém. Eu sirvo um Deus que quando elege alguém, efetivamente salva. Eu sirvo um Deus que é todo poderoso, soberano. Ninguém pode com a vontade dele. O que ele quiser, fará. Entendeu? Imagina, se ensina um Deus pequeno aí. Entende? Você imagina a obra de Jesus. Veja, quem ensina que Jesus morreu por todos. Então ele fracassou na cruz. Porque o inferno está lotado de gente. Aí eu sirvo um Deus que tecnicamente, entre aspas, morreu por todos, mas efetivamente muito pouca gente foi salvo. Isso parece um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Agora, o que a Bíblia ensina? Deus escreve o nome do cara no livro da vida, Deus dá a vida eterna e efetivamente salva. Acabou. E é outra coisa. Vai dizer que você não tem prazer de orar para um Deus assim? Gente, é o Todo-Poderoso. Não tem. Eu já oro assim, falo, Senhor, nem sei o que o Senhor vai fazer. Sabe? Você sabe que as minhas orações são loucas, né? Mas confia em ti e coloca esse problema na tua mão. E assim, me capacita, me ajuda. Porque eu sei que ele faz. Só que ele não faz a minha vontade. Ele faz a dele. O problema é que as pessoas hoje estão vindo para a igreja para a sua vontade ser feita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. É isso que as pessoas oram. Agora, se você for pregar o Pai Nosso, enche a igreja, as pessoas oram o Pai Nosso no automático, gente. Elas, sinceramente, não estão querendo que a vontade de Deus se cumpra. Certa vez um pastor conversando com minha irmã, pastor, o meu marido, não sei o quê, o pastor olhou para a irmã e falou, irmã, quem é que deu o marido para a irmã? A irmã, teve que reconhecer, foi Deus. A irmã concorda que Deus é bom? Que tudo que ele faz é o que a gente precisa, de acordo com a sua boa vontade? E pronto, acabou o assunto ali. Se bobear uma pessoa dessa, nem volta na igreja. Mas é o que a Bíblia ensina. Ela pode não gostar, mas é bíblico. Entendeu? Nós vimos quarta-feira que todas as orações por vontade de Deus ele atende. Não vimos? Estava escrito isso aí na sua Bíblia? Deixa eu contar uma coisa para você, estava no original também, tá? E a igreja nesses 2000 anos crê nisso. Agora, a gente quer realmente isso? Ou a gente quer um Deus supermercado, que atende a minha vontade, da maneira que eu quero? Ou a gente não se acha mais competente do que Deus para dirigir nossa vida? Gente, quando Deus me ordena uma coisa e eu não faço, eu estou dizendo que eu sou mais competente do que Ele para administrar minha vida.
Eu estou dizendo que ele é bom para criar o universo. Ele até é ótimo para me salvar. Mas para administrar minha vida é um incompetente. Eu não falo isso com minha boca. Mas as minhas atitudes mostram que isso vai no meu coração. Quando você ora, sinceramente, você ora, Senhor, seja feita a tua vontade? Ou você dá uma cotoveladinha assim, Senhor, pô, quebra a minha, né? Essa sua vontade aí está me incomodando. Senhor, ó, espinhão na carne. Está pegando, já orei 3 vezes. O senhor está me escutando? Agora eu vou te dar uma outra postura. Um irmão chamado Daniel, quando quis buscar a face de Deus, não tomou vinho, não comeu alimento agradável e entrou em regime de jejum e oração. Até que no 21º dia, a resposta de Deus veio. Quem quer fazer isso? A que tipo de desconforto você está afim para ver a vontade de Deus se cumprir na sua vida? Percebe que o que está aí fora é outro evangelho? Vai conversar com um pastor sério. Isso que eu estou te falando. Gente, tem pastor de penca que vai te falar a mesma coisa, porque lê a Bíblia, entendeu? Vamos continuar para irmos para encerrar. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Veja, o que ele está falando aqui? Gente, sempre lembra o ambiente da carta. João está combatendo a mentira dos falsos mestres. Ele está dando a receita. Como que eu combato o falso mestre? Permanecendo na verdade. Ó, João e Aida vão saber disso. A igreja brasileira do final do século XX foi assolada por novidades gospel. E essas novidades gospel destruíram a igreja. Destruíram. Acabaram com o testemunho da igreja. Ó, tem um cara chamado, o nome dele é Ironside. Ele trouxe uma verdade do século XVIII, ó, 200 anos atrás. E ele ensinava o seguinte: se algo é novo, não é bíblico. E se algo é bíblico, não é novo. Por aí você já tira a verdade. Você que pegou, foi criado no pentecostalismo clássico, você experimentou essa mudança dentro da igreja. Quando você compara a igreja pentecostal clássica hoje com o que era 30 anos atrás, acabou a igreja. Virou uma coisa. Se não é aquela meia dúzia de irmãos que temem a Deus, que amam o Senhor, acabou a igreja. Entendeu? Até no pentecostalismo clássico. Veja, tem coisa que a gente discorda do pentecostalismo, tem coisa que a gente acha que é nocivo, mas, gente, tem irmão lá cheio do Espírito Santo. Nós temos um monte de coisa para aprender, questão do zelo, questão da santidade, questão do evangelismo, questão do compromisso com a obra, joelho calejado. São exemplos a seguir. Gente, acabou. Você só encontra crente de verdade naqueles lugarzinhos mais antigos, aqueles lugarzinhos mais simples. Aí você pega lá o irmão na simplicidade dele, tentando seguir a doutrina dentro do conhecimento, tal. É isso aqui que segura o cara. Vai lá numa igreja pentecostal histórica, você sabe que eu sou um dos combatentes do pentecostalismo. Mas vai lá numa igreja pentecostal histórica, sólida na palavra, vai falar de cura interior lá para ver. Se a Bíblia não vai voar no seu coco. Entendeu? Os primeiros